Oi, boys! Oi, boias! Tudo bem? Bom, estamos aqui. Estou aqui gravando esse vídeo para a nossa EBD, lição 4. Quero mandar um abraço para todo mundo aí, tá? Saudade de vocês. E hoje, em especial, mandar um salve para o nosso amigo Luiz Afonso, vulgo Faraó. Completando mais um ano de vida, que Deus te abençoe, viu, meu camarada? Felicidade, muitos anos de vida, saúde. Bom, gente, nós hoje vamos falar sobre a lição 4 da nossa revista, que é Engajamento Solidário. Lição escrita pelo pastor Mateus Rabelo, nosso amigo, bem conhecido da gente. E para isso, ele usou o texto de Filipenses, capítulo 2, versos de 1 a 11. Então eu vou ler aqui, tá bom? Vamos lá. Portanto, pelo conforto de que há em Cristo, pela consolação que há no amor, pela comunhão no Espírito, por toda a ternura e compaixão, levai à plenitude minha alegria, pondo-vos acordes no mesmo sentimento e no mesmo amor, numa só alma, num só pensamento, nada fazendo por competição e vanglória, mas com humildade, julgando cada um os outros superiores a si, nem cuidando cada um só do que é seu, mas também do que é do outro, ou dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Verso 6. Ele, estando na forma de Deus, não usou do seu direito de ser tratado como um Deus, mas se despojou, tornando-se a forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em seu aspecto como um homem. Abaixou-se, tornando-se obediente até a morte sobre uma cruz. Por isso, Deus soberanamente o levou e lhe conferiu o nome que está acima de todo nome, a fim de que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre nos céus, sobre a terra e debaixo da terra, e que toda língua proclame que o Senhor é Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Amém. Paulo escrevendo aos Filipenses. Bom, o tema da lição de hoje é engajamento solidário. Então a gente vai falar um pouquinho sobre solidariedade. Solidariedade em tempos de quarentena, solidariedade em tempos de pandemia. Bom, acho que por natureza a igreja como organização, ela deveria ser o organismo mais solidário do mundo, digamos assim. Se não é, né? Mas deveria, se não é, deveria ser. Porque a solidariedade ela está atrelada à ética cristã. A solidariedade ela deve fazer parte do caráter do cristão. Ela não é uma opção para o crente, mas ela está associada à salvação e ao serviço cristão, ao servir como Cristo serviu. E esse texto que nós acabamos de ler, ele traz justamente o ato solidário de Jesus, que ele se colocou no lugar do outro e não pensou somente em si, e pensou, obviamente, em toda a humanidade, não buscando somente o seu interesse, mas buscando o interesse da humanidade em comum, num todo. Então, a solidariedade, ela não é uma opção, não é, não vou ser solidário. O crente, o cristão, né, o evangélico, ele não tem escolha, ele não tem a solidariedade como opção, mas ele tem a solidariedade como parte do seu caráter, como parte da sua vida, como fruto da sua salvação. Ela não traz a salvação, mas a salvação traz o ato solidário, traz o engajamento solidário. Então, todo aquele que se diz ser salvo, ele automaticamente
sem esforço, sem fazer força, ele é solidário. Porque é uma consequência da salvação. Porque desde o momento que o Espírito Santo passa a habitar em alguém e essa pessoa passa a viver buscando como Cristo, buscando viver como Cristo viveu, obviamente a solidariedade, como foi praticada por Jesus, deve ser praticada por essa pessoa. Então, a solidariedade, né, ela faz parte da vida da igreja, ela faz parte da vida do cristão, não apenas em momentos de crise como esse que nós estamos vivendo, não apenas nos momentos de tragédia, nos momentos de dificuldade. Às vezes a gente vê muitas pessoas, muitas igrejas fazendo campanhas solidárias na época do frio para arrecadar agasalho, na época de enchentes para arrecadar colchão, alimento, água. Isso é muito bacana, é muito válido, e é isso aí, né? É sentir a dor do outro, é se colocar no lugar do outro e, obviamente, tentar ajudar num bem comum, é tirar de si mesmo, né, do seu bolso, do seu guarda-roupa, do seu armário, da sua despensa, para ajudar as pessoas necessitadas. Então a solidariedade, ela vem como parte da inerente na vida do crente, e ela não deve ser apenas praticada nos momentos de crise, mas ela deve ser uma prática constante na vida do crente, na vida do cristão. Obviamente, como eu falei, nesses momentos de catástrofe, de tragédia, há sim um engajamento maior, como é que eu vou dizer, um empenho maior da igreja e das pessoas solidárias a praticarem mais a solidariedade. Mas não deve ser apenas nesses momentos, mas a solidariedade, ela é um ato contínuo na vida do crente, na vida da igreja. Então, para a gente continuar aqui, vou dar uma pausa rapidinho. Pronto, pegar uma água. Mas o que é solidariedade? Bom, eu vou ler um trecho de uma enciclopédia aqui. Champlin, que é um grande autor, ele fala sobre solidariedade. Diz aqui: essa palavra, que faz parte da ética cristã, tem dois significados principais. No tocante à missão e expiação de Cristo, indica que Cristo tornou-se o substituto do homem em solidariedade a ele, tendo cumprido a sua missão terrena em benefício aos homens. Assim, a retidão de Cristo nos é lançada na conta, e assim chegamos a participar da sua natureza e imagem, ou seja, de toda a plenitude de Deus e da sua natureza divina. No que envolve a relação do homem com o seu semelhante, esse termo é outra maneira de falar sobre o cumprimento da lei do amor. Quando nos mostramos generosos com o próximo, estamos demonstrando solidariedade. Solidariedade significa coerência e unidade de natureza, comunhão de interesses e participação nos ideais e benefícios do outro. Olha só, solidariedade é união de natureza, comunhão de interesse, participação nos ideais e benefícios do outro. Então, você participar do interesse do outro é um ato, é uma forma de ser solidário. Você se preocupar com a necessidade do outro, você buscar viver em comunhão, não só em comunhão de relacionamento, mas em comunhão de necessidades, comunhão de alegrias. Isso também é solidariedade. A palavra solidariedade, ela tem a sua origem no latim, e ela tem, etimologicamente, como base, quer dizer sólido e constante. Então, uma coisa que é sólida e constante, sólida, nos lembra muito
algo, uma rocha, digamos assim. Então, a solidariedade, quando um grupo de pessoas, como a igreja, são solidários, esse grupo de pessoas se tornam um grupo sólido, porque os seus interesses estão em comum. As suas, como é que eu vou dizer? Todos eles participam de forma para que o bem do comum, o bem do geral, o bem do grupo, né, esteja acima dos bens, do bem ou do interesse pessoal. Então, quando você coloca o desejo do outro, né, a necessidade do outro, a deficiência, muitas vezes, não deficiência física, né, que não deveria não gosto nem de usar esse termo, mas digo, a deficiência daquilo que o outro tem falta. Quando você coloca isso acima dos seus próprios interesses, você está sendo solidário. Então a igreja, ela precisa, como organismo, como sociedade, como um grupo, né, que nós somos, ela precisa ser solidária quando ela olha para a sociedade e vê que ao seu redor existem pessoas com dificuldades, existem pessoas com problemas, existem pessoas com escassez. Então, quando essa igreja passa a olhar para o seu redor, passa a olhar para a sociedade em volta e entender e ver que as dificuldades que essas pessoas estão passando, que as dificuldades que o outro está passando é importante para ela, ela passa a ser uma igreja solidária. É uma igreja que atua de forma direta no meio onde ela vive. E como Champlin também disse, é uma forma de você praticar o amor, porque quando você pratica a solidariedade, você está colocando o amor ao próximo antes de mais nada, até mesmo antes dos seus próprios interesses. A solidariedade, ela nos torna sólidos. Aliás, a palavra solidariedade vem de sólidos, em latim, que significa sólido, unido, uma coisa só. Então, nós como igreja, temos a solidariedade não como um hobby. Nós não podemos ter a solidariedade não como uma prática avulsa, uma prática esporádica, mas sim como uma prática constante. E não só como igreja organização, não só como igreja instituição, mas como igreja individual que eu sou e que você é. Nós precisamos olhar ao nosso redor e agir com solidariedade, não só no nosso meio eclesiástico, não só ali no nosso meio de convívio entre irmãos, mas também no meio social onde você vive. Sua escola, sua família, seu grupo de amigos, seu bairro, seu condomínio, seus vizinhos. E foi isso que Cristo fez pela igreja, foi isso que Cristo fez por nós. Em momento nenhum Cristo colocou até mesmo as suas prerrogativas, colocou a questão dele ser igual a Deus, dele ser Deus, acima dos interesses da humanidade, acima da carência da humanidade. E então ele se entregou, morrendo por nós, morrendo por mim, morrendo por você, e morrendo inclusive uma morte de cruz, que foi era a morte mais humilhante da sua época. Não só humilhante no contexto romano, porque a morte de cruz era uma morte designada aos marginais que não tinham
cidadania romana, porque até mesmo os cidadãos romanos mereciam não, né? Mas tinham um tratamento especial, até mesmo os marginais romanos. Então, eles tinham um tratamento diferenciado, e a morte de cruz não era destinada para um romano. Então, era destinado para aquele camarada que era bandido, que era ladrão e não era romano. Então, era uma extrema humilhação. E no contexto judaico também, a morte de cruz era uma morte amaldiçoada, digamos assim. Então, foi uma forma deles tentarem mostrar que Jesus não era Deus e nem Filho de Deus, como ele mesmo dizia. Porque a morte de cruz era uma morte destinada às pessoas completamente amaldiçoadas. A morte de cruz trazia sobre as pessoas uma maldição, e sendo ele Deus, ele não poderia ser amaldiçoado. Portanto, o centurião romano, o soldado romano, após todo o advento da morte de Cristo, ele reconhece: este realmente era o Filho de Deus, porque na concepção judaica, quem morria numa cruz não tinha a menor hipótese, a menor chance de ser Deus ou Filho de Deus, né? Mas vamos voltar aqui. Então, Paulo traz nesse texto a forma mais solidária que se conhece, que foi dar a própria vida, pelo próximo, pelo outro, né? Então não existe amor maior do que esse, automaticamente não existe ato solidário maior do que esse. E a motivação da ação solidária de Jesus aqui, né, o pastor Rabelo traz para nós, que a motivação da ação solidária de Jesus foi o amor. E assim também deve ser a motivação da ação solidária do crente, do cristão. Nesse momento de quarentena, por exemplo, você fazer um sacrifício a mais no seu dia a dia, no seu convívio, você mudar de repente os seus hábitos, por mais que você não concorde muitas vezes com algumas coisas em relação como é que eu vou dizer? Me fugiu a palavra agora, mas em relação aos decretos, às ordens, né, que nós precisamos cumprir, por mais que talvez você não concorde, por mais que você talvez seja contra um exemplo, talvez você seja contra as pessoas irem para a igreja e terem todas aquelas normas para serem cumpridas, de álcool em gel, de distanciamento, de luva, de máscara. Talvez você não concorde com isso. Talvez você nem queira fazer isso, mas para um bem comum, digamos assim, né? Você colocar a sua opinião de lado um pouquinho e pensar que num contexto social, no contexto eclesiástico, isso seja importante para muitas pessoas e talvez não seja para você, isso também é uma forma de você exercer a sua solidariedade. É você deixar a sua opinião de lado um pouquinho e fazer aquilo que é estipulado por lei muitas vezes ou por normas da igreja, para que o bem comum seja preservado. Então, colocar o bem comum, a saúde das outras pessoas, antes até mesmo da sua opinião, se você é contra, se você é a favor, enfim, isso também é uma forma de você exercer a sua solidariedade. E isso é uma forma de você demonstrar amor pelo seu irmão, uma forma de você demonstrar amor pelo seu próximo. Talvez o fato de, como nós vamos, como vai acontecer na nossa igreja, por exemplo, o fato de você ter que ir num culto de manhã ou ter que ir num culto à noite, dependendo da sua faixa etária, talvez a partir de agora o Luiz Afonso tenha que ir para o culto da manhã, talvez você não goste disso,
mas por amor ao seu irmão você vai aderir a isso, porque você sabe que isso é o melhor para a igreja, é o melhor para todos. Então, a motivação da ação solidária sempre é o amor. É sempre o amor. O amor é o motivo da solidariedade. O contexto da ação solidária, a morte iminente. No contexto que nós estamos vivendo hoje, de um vírus que circula em nosso meio, vimos muitas pessoas morrerem, perderem sua vida. Então, num contexto como esse, nós temos a morte do próximo, até mesmo a nossa, muito, muito iminente. Então, esse é um contexto em que a solidariedade deve se sobrepujar muito mais ainda, sobressair muito mais. Porque nós sabemos que há um perigo iminente, há um perigo nos cercando. E agir com solidariedade num contexto como esse, em amor ao próximo e com a preservação da vida sempre em primeiro lugar. Por exemplo, eu fiquei um bom tempo sem ver minha mãe, sem ir visitá-la. Até hoje eu vou, às vezes, à casa dela muito pouco, mas mantenho a distância e não abraço, enfim, porque minha mãe esteve meio doente. Mas o fato de não abraçá-la, de não chegar perto, até mesmo de não ir à casa dela, é um fato de é um modo de preservar a saúde dela, é um modo de amar a minha mãe. Então, às vezes, uma situação em que nós vivemos, uma situação como essa em que nós vivemos, em que a morte é iminente, em que há um perigo real, a ação solidária ela deve ser muito mais praticada do que nos dias comuns. E é sempre assim, né? Como eu falei antes, são nesses momentos de dificuldade, de tragédia, de catástrofe, de risco, em que a solidariedade aflora, né, no ser humano. E muito mais ainda em nós, na igreja. Ação solidária. O amor, o ato sacrifício, o autossacrifício. A solidariedade é isso, é você se autossacrificar pelo bem comum ou pelo bem de alguém. Talvez algo que você faça que não te gere sacrifício, não é que não seja um ato solidário, viu? Mas, por exemplo, aquele texto da viúva, que ela colocou apenas 2 moedinhas no cofre das ofertas, enquanto as outras pessoas, os ricos, os abastardos, colocavam muito dinheiro, mas Jesus olha e diz, olha, aquela mulher, ela está ofertando muito mais do que todos eles, por mais que tenha ofertado apenas 2 moedas, porque ela está ofertando tudo que ela tem. E aquelas outras pessoas estão ofertando o que lhes sobra. Então, o autossacrifício, né, é o ato de você se sacrificar por alguém, faz da solidariedade um ato muito mais generoso. Não que, como eu estou te falando, não que dar aquilo que sobra não seja solidário. Pode ser sim, mas a solidariedade, o ato da oferta, o ato da prática, ela está muito mais associada não à qualidade, à quantidade, mas sim à qualidade. Então talvez o mínimo, o pouco que você faça por alguém,
te cause um sacrifício muito grande, enquanto muitas vezes o muito que você pode fazer por alguém não vai te fazer, não vai te trazer, não vai te causar tanto sacrifício. Então, o que Jesus nos ensina com aquela observação é que a prática ela está muito mais associada à qualidade e não à quantidade. Se você tem muito, você pode dar muito. Mas se você tem pouco, talvez o pouco que você dê seja muito mais do que aquele que tem muito e dá muito. Proporcionalmente, podemos dizer assim. Talvez o pouco que você faça seja muito perto daquilo que o outro precisa. Talvez o pouco que você faça surta muito mais efeito na vida do outro do que o muito que alguém, uma outra pessoa possa fazer. Então, não se limite nos seus atos solidários, digamos assim. O mínimo que eu posso fazer é muito pouco, então não vai adiantar. Adianta. Se o que você pode fazer for pouco, mas for significante, tanto para você quanto para outra pessoa, ou para o bem comum, para o grupo, tenha certeza que o seu pequeno gesto de solidariedade pode representar muito para alguém, ou até mesmo para você. Sabe quando às vezes você faz uma coisinha boba para alguém, uma ajuda besta, mas que aquilo te faz tão bem a ponto de você se sentir bem com aquilo. Não massagear o seu ego, não inflar o seu ego, mas aquilo que te traz satisfação, que te deixa bem com o que você fez. Isso é muito bom. Uma vez eu fui descer de um ônibus e eu percebi que tinha uma senhora que ia descer junto comigo na rodoviária de Cabo Frio. Eu ia pegar um ônibus na rodoviária para o Rio. E ao me posicionar para descer, eu vi que tinha uma senhora também que ia descer na rodoviária junto comigo e que ela estava com uma bolsa muito pesada. E aí eu então me ofereci para ajudá-la, a descer a bolsa. Eu quase não consegui descer a bolsa sozinho, mas eu consegui descer a bolsa dela do ônibus. E aí então eu ia me dirigindo para a rodoviária, ali no ponto da rodoviária de Cabo Frio, quando ela me agradeceu e tal, e eu perguntei, mas a senhora vai para onde? Ela, eu vou atravessar a rua, eu vou para o outro ponto, que eu vou pegar um outro ônibus para voltar, que ali é para outro lugar. Aí eu, não, então tá bom, então eu vou lá levar para a senhora, ou seja, eu peguei o sentido contrário e levei a bolsa da senhora até o outro ponto. E aí então, eu estava até meio atrasado, deixei ela no ponto e voltei para a rodoviária. E ela me agradeceu tanto, dizendo que ela estava com muita dor nas costas já e tal. E eu me senti tão feliz com aquilo. Um gesto bobo, um gesto pequeno. E eu me senti muito feliz com aquilo porque eu pude ajudar aquela senhora. E aí chegando na rodoviária, quando eu tinha acabado de estava chegando na rodoviária e ia comprar minha passagem ainda. Aí um rapaz me cercou, me pedindo dinheiro para lanchar. E eu falei assim, olha, o dinheiro eu não vou te dar, mas você quer um lanche? Assim, quero. Aí eu, tá bom, então vamos lá. Aí, ao invés de eu comprar passagem, eu fui lá na lanchonete e paguei um lanche para ele. E ele ainda, um lanche, um Guaravita. Tá bom, um lanche, um Guaravita. Pode ser uma Coca-Cola? Pô, Coca-Cola? Ele, pode ser uma Coca-Cola. Tá bom então, pode ser uma Coca-Cola. Mas pode ser aquele salgado ali? Aí ele escolheu o maior. Aí eu, tá bom, pode ser o maior. E ele começou a exigir mais desde o momento que eu me prontifiquei a ajudá-lo. Mas eu fiquei muito feliz com aquilo também, porque eu vi que ele estava com fome. Então, para mim foi só um salgado, para mim foi só levar uma bolsa, um gesto pequeno, um gesto bobo. Paguei um lanche pro rapaz, carreguei uma bolsa de uma senhora,
Mas para eles, eu tenho certeza que foi um grande gesto, foi um grande ato. Pode mudar a vida deles, mudar o dia deles. Então, não poupe, não se minimize. Talvez por você poder fazer pouco, talvez você evite fazer por vergonha, achando que o outro faz mais, achando que o outro pode dar mais. Não faça isso. Porque talvez o pouco que você faça seja tanto para você, seja tanto para o próximo. Talvez aquela senhora, aquela viúva ali da passagem bíblica, ela estivesse com muita vergonha, porque ela só podia dar 2 moedinhas enquanto os outros podiam dar muito. E aquelas 2 moedinhas, a Nicole entrando pela janela, susto. Aquelas 2 moedinhas eram tudo que ela tinha. Então era 100%. Ok? Então o autossacrifício é a ação solidária. E aí o pastor também fala sobre a igreja primitiva, quando eles vendiam todos os bens, eles tinham tudo em comum, eles procuravam viver em solidariedade. E a igreja é isso, a igreja é um corpo solidário, a igreja é um órgão solidário, a igreja é uma organização solidária. A solidariedade, ela faz parte da vida do crente, faz parte da vida do cristão. Então que nessa quarentena você possa ajudar, se prontificar, vamos ser mais solidários uns com os outros, vamos não só para os nossos, mas também para os demais, né? Porque às vezes a gente acha que a gente quer ser solidário só com os mais próximos, só com os da nossa igreja, só com os da nossa família, só com os do nosso círculo social. Não. Não é aquele ditado antigo, né? Fazer o bem sem olhar a quem. Que você possa abençoar outras vidas, né? E que Deus possa te abençoar também, para que você abençoe mais e mais as outras pessoas. Então não poupe solidariedade. Não só não poupe, como não se envergonhe de poder fazer um pouco. Porque um pouco que você pode fazer, talvez seja o tudo que você possa fazer e o muito que o outro precise. E assim que Deus te abençoe. Deus te abençoe, que você tenha uma boa semana, um restinho de quarentena, espero que acabe logo, abençoado, e a gente se encontra muito em breve. Aliás, domingo que vem as nossas reuniões presenciais já recomeçam, né, dentro daquelas orientações que o pastor Tiago já nos passou, nós possamos observá-las, ainda que você discorde, ainda que você não concorde com algumas coisas, mas por amor ao próximo, por amor à igreja, por amor ao seu irmão, pelo bem comum, faça esse sacrifício pelo outro, faça esse sacrifício pela igreja, faça esse sacrifício pelo bem social, tá bom? Se você não quiser fazer, tudo bem. Deus vai saber do propósito no seu coração. Que Deus te abençoe, tenha uma boa semana. Beijão, amém.